Apesar das controvérsias, acredita-se que o xadrez tenha surgido por volta do século VI a.C. na Índia com o nome chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército. E como vocês podem imaginar, ele foi inspirado em batalhas militares. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em diversos lugares. E o jogo ficou ainda mais famoso após o lançamento da série Gambito da Rainha de 2020. E para quem não sabe, o tabuleiro de xadrez tem 64 casas alternadamente brancas e pretas, e cada um dos 2 jogadores tem 16 peças de diferentes funções, também brancas e pretas. Tá, mas por que eu tô falando de xadrez se esse é um canal de crimes reais, certo? Porque Alexander Pichulsky, o serial killer de quem vamos falar hoje, ficou conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez. E ele ganhou esse nome porque ele fazia a contagem das vítimas utilizando um tabuleiro de xadrez. Hello Little Homes, tudo bem com vocês, folks? Eu sou a JBB, a sua contadora de histórias criminais e casos polêmicos. E esse é o Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias bizarras. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, então eu recomendo fortemente que vocês já se inscrevam no canal para não perder nada. Além de, claro, isso vai me ajudar pra caramba. O caso de hoje é bem bizarro, é bem estranho, mas eu acho que não tem como uma pessoa ser classificada como serial killer se ela não for pancada da cabeça. Então já separa o chazinho de camomila com limão e vem comigo. Alexander Pichulsky, mais conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez ou o maníaco do Parque Bitsa, ganhou essas alcunhas porque ele mantinha a contagem de suas vítimas em um tabuleiro de xadrez e fez a maior parte dessas vítimas no Parque Bitsa. E vocês lembram que eu falei que o tabuleiro de xadrez tem 64 casas? Pois é, Alexander chegou até a casa 61. Embora os policiais acreditem que na verdade tenham sido cerca de 48 vítimas, e Alexander afirme que provavelmente foram 63. Sim, ele matou tantas pessoas que em um ponto da história ele mesmo perdeu a conta, mesmo que ele literalmente tivesse um sistema de contagem. Mas quem era Alexander Pichulsky antes de toda essa matança começar? Alexander nasceu em Moscou, na Rússia, em 9 de abril de 1974. E por um tempo ele morou com a mãe, uma meia-irmã, um meio-irmão, além do padrasto, pois o pai dele abandonou a família quando ele tinha mais ou menos 1 ano de idade. E pelo que se sabe, ele morou no mesmo apartamento por boa parte da vida. E esse apartamento ficava a cerca de 6 minutos a pé do Parque Bitsa. O mesmo parque que eu mencionei no começo. Então guardem essa informação. Bom, esse bairro não era considerado dos melhores e ele ficou com uma reputação ainda pior graças ao Alexander. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, então vamos continuar no passado dele. Apesar do abandono do pai, Alexander tinha uma infância normal, ele era um garotinho doce, comunicativo, que gostava de brincar. Até que uma tarde qualquer, quando ele tinha 4 anos de idade, ele foi até o parque, onde ele começou a se balançar muito rápido e muito alto, o que o fez cair e bater a parte de trás da cabeça com muita força no chão. E quando ele tentou se levantar, o balanço bateu na parte frontal da cabeça dele. Esse acidente não teve um risco de vida para o Alexander e a mãe dele não o levou ao hospital, apesar do forte inchaço causado pela pancada. Ainda assim, alguns especialistas acreditam que foi esse acidente que causou a vontade incontrolável que o Alexander sentia de matar, pois para eles essa queda causou um dano no cérebro do Alexander. Mas isso nunca foi provado e sinceramente isso nos levaria ao velho debate de se assassinos em série são criados ou se eles já nascem assim.
E sinceramente esse não é o objetivo do vídeo. Então, voltando para o passado de Alexander, pouco tempo depois do incidente no parque, o comportamento de Alexander mudou drasticamente. Ele se mostrou uma criança agressiva, pouco comunicativa e mais retraída. E esse comportamento piorou quando ele entrou na escola, pois as outras crianças começaram a praticar bullying contra ele, o chamando de nomes pejorativos. E o desempenho escolar de Alexander estava indo de mal a pior. Então Natasha, a mãe de Alexander, resolveu tirá-lo da escola privada que ele estudava e colocá-lo em uma escola pública para crianças com dificuldade de aprendizado, pois ela tinha esperança de que assim as coisas melhorariam. Spoiler, as coisas não melhoraram. Mas calma, não vamos pular as partes, pois não muito tempo depois de Natasha ter colocado Alexander na nova escola, o avô dele ficou sabendo e ele não ficou nada feliz com isso, pois ele considerava o neto um menino inteligente e acreditava que a nova escola estava apenas prejudicando o aprendizado dele. Então o avô de Alexander decidiu trocá-lo de escola de novo, levá-lo para morar com ele e incentivá-lo a executar atividades extracurriculares. E é aqui que entra o xadrez, pois foi o avô de Alexander quem o apresentou ao jogo. E foi por meio do xadrez que o avô dele constatou que sim, Alexander era um menino inteligente, além de ser um jogador de xadrez excepcional. Os dois iam ao parque quase todos os dias jogar e Alexander frequentemente ganhava de jogadores muito mais velhos e mais experientes que ele, o que o deixava bastante feliz. Nem tudo era flores, pois ele continuava sofrendo bullying na escola, mas pelo menos ele tinha o xadrez e o avô dele. Porém, infelizmente, essa felicidade não durou muito tempo, pois quando Alexander tinha 15 anos, o avô dele faleceu, ele teve que voltar a morar com a mãe dele, com quem ele não tinha muita coisa em comum, e isso tudo acarretou uma depressão profunda. E basicamente essa é toda a informação que eu consegui sobre a infância e adolescência de Alexander. Então agora nós saltamos dos primeiros anos de vida dele direto para o seu primeiro assassinato, que aconteceu em 1992, quando ele tinha 18 anos. Alexander ainda era um estudante na época e certo dia ele chegou no Michael, que era um de seus poucos amigos, e falou: "Michael, parceiro, bora iniciar uma expedição para matar alguém?" E o Michael falou: bora, né? E eles foram. Nesse ponto eu acho que algo também não estava muito certo na vida do Michael, mas quem sou eu para julgar, né? De qualquer forma, eles começaram a andar procurando a vítima perfeita, até que o Alexander pensou que o Michael não estava levando aquela missão muito a sério, que o fez ficar chateado, e ele pensou: quer saber? Eu vou matar o Michael. E sim, o Michael foi a primeira vítima do Alexander, e é provavelmente por isso que ele não tinha muitos amigos. A polícia investigou a morte do Michael e até chegou a falar com o Alexander, mas não deu em nada. E anos depois, Alexander declarou que o primeiro assassinato é como o primeiro amor. A gente nunca esquece. Sim, eu também fiquei sem palavras. E foi procurando esse sentimento de poder, frio na barriga e borboletas no estômago, que Alexander fez sua segunda vítima ainda naquele ano com também colega de escola. Dessa vez ele escolheu o namorado da sua ex-namorada, que um dia foi seu amigo. E sim, definitivamente era por isso que ele não tinha amigos, porque ele matava todos eles. Mas calma, pra gente não se perder, segue um resumo dos fatos. Alexander namorou com essa menina por um tempo, os dois terminaram. Ela começou a namorar um menino que era amigo do Alexander, o que o deixou bastante irritado. Então ele chegou nesse menino e falou: pô, cara, eu pensei que a gente era brother, que a gente era parça, e aí você me faz essa trairagem? Que isso? Tá, provavelmente ele não falou dessa forma, mas foi o que ele quis dizer. E é claro que os dois brigaram, então o Alexander jogou esse menino da janela e o menino acabou morrendo. Os policiais conversaram com o Alexander, mas a causa da morte foi considerada suicídio. Eu, se fosse a polícia, já ia ficar meio cabreira, porque o mesmo menino ligado ali em duas mortes meio estranhas, eu já ia ficar meio, o que tá acontecendo aqui? Mas eu acho que a polícia só considerou que o menino era azarado mesmo. E agora respira, porque antes da gente prosseguir com os assassinatos, eu tenho que mencionar outro fato relevante para esse caso que aconteceu em 1992.
visto que esse foi o ano que Andrei Chikatilo, mais conhecido como açougueiro de Rostov, foi julgado e condenado à pena de morte. Para quem não sabe, Chikatilo é simplesmente o maior assassino em série que a Rússia já teve. E como a gente sabe, o Alexander não era o menino mais normal de todos, então ele viu no Chikatilo a chance de se desafiar. Algumas teorias trazem que esse espírito competitivo provavelmente foi acordado por meio do xadrez. Outras teorias já acreditam que o Alexander só era meio perturbado da cabeça mesmo. Mas, independente do que o motivou, o fato é que Alexander Pichulski iniciou uma competição pessoal com Andrei Chikatilo, o maior serial killer russo. Ai, gente, com tanta coisa para competir, você vai competir para ver quem mata mais? Misericórdia. Mas tudo bem, a gente já sabia que esse caso ia ser ladeira abaixo mesmo. E só para nós termos como parâmetro, Chikatilo foi condenado pelo assassinato de 53 pessoas. Então esse era o número que Alexander estava tentando ultrapassar. Apesar de que quando ele foi preso, ele disse que seu objetivo era matar 64 pessoas, completando assim o número de casos do tabuleiro de xadrez. E depois ele falou que na verdade ele teria continuado matando. Apesar disso, foi só em 2001 que Alexander começou a cometer os assassinatos de maneira regular. Eu não sei dizer o que o motivou a não matar durante esses 9 anos, se ele estava satisfeito, se ele estava com medo ou se ele estava só tentando levar uma vida normal. Mas fosse o que fosse, ele não fez nada durante esse intervalo e até conseguiu um emprego em um supermercado, onde ele era descrito como alguém calmo, quieto, porém charmoso. O que os seus colegas de trabalho não sabiam é que para lidar com a dor da perda do avô e com a depressão que ele tinha, Alexander passou a beber muita vodka. E por alguma razão ele achava que ele jogava xadrez ainda melhor quando ele estava bêbado. Então ele passou a beber praticamente todos os dias. E quando beber sozinho não estava mais o satisfazendo, ele chamou um colega de partida para beber com ele, um senhor chamado Yev. Eles beberam juntos e depois de ficarem embriagados, Alexander chamou esse senhor para ir até o túmulo do cachorro dele, que supostamente ficava no parque, para eles brindarem em memória do cachorro. Bom, para ser justa, depois da morte do avô dele, ele realmente adotou um cachorro com quem ele passeava e esse cachorro realmente morreu. Mas nunca foi provado se esse cachorro de fato foi enterrado no parque. De qualquer forma, ele só usava isso como uma desculpa para atrair as vítimas e não para celebrar a memória do cachorro. Alexander ludibriava as vítimas, as embriagava e por fim as matava, utilizando um martelo, um pedaço de cano ou a própria garrafa de vodka. E para se livrar dos corpos das vítimas, ele os jogava em valas de esgoto, e vale ressaltar que algumas dessas pessoas ainda estavam vivas quando ele fazia isso. Então sim, caso ainda não tenha ficado claro, ele era uma pessoa horrível. Yev foi a primeira pessoa que ele matou dessa forma, mas ele estava longe de ser o último, pois chegava ao fim o hiatus de Alexander e ele dava início à sua carreira como assassino em série. Era sempre o mesmo modus operandi e em questão de meses ele tirou a vida de 14 pessoas sem que ninguém percebesse. E isso acontecia porque suas vítimas eram majoritariamente idosos em situação de rua, pessoas que já eram marginalizadas pela sociedade. Ainda assim, algumas pessoas reportaram o desaparecimento de alguns desses moradores de rua, mas determinados fatores contribuíram para que Alexander não fosse pego. Primeiro, existia uma lei que determinava que tinha que esperar pelo menos 3 dias para considerar alguém como desaparecido. O que para mim não faz nenhum sentido, porque em 3 dias, se pá, a pessoa já foi levada para o Japão. Segundo, a polícia não estava lá muito interessada em resolver esses crimes, visto o tipo de vítima. E terceiro, não tem terceiro, mas vocês entenderam. E com a falta de progresso da polícia, Alexander começou a escalonar seus assassinatos até chegar no ponto de que ele tinha feito 20 vítimas em pouco mais de um ano. Porém, quando chegou nesse marco, Alexander começou a se entediar e resolveu trocar o perfil de suas vítimas, algo que não é tão comum em assassinos em séries, mas também não chega a ser algo inexistente. Ele passou a procurar mulheres e crianças ao invés de idosos em situação de rua.
A primeira vítima após essa mudança de perfil foi uma mulher chamada Maria. Alexander a atraiu até uma parte mais deserta do parque e, chegando lá, ele a atacou por trás, batendo a cabeça dela em uma pilastra de concreto. E depois de matá-la, ele jogou o corpo dela em uma vala de esgoto, como ele normalmente fazia. Mas, diferentemente dos outros casos, Maria ainda estava viva e ela teve forças o suficiente para escalar o buraco do esgoto. E mesmo estando ferida e sangrando, ela conseguiu chegar até um hospital. E me surpreende muito a força dessa mulher, mas me surpreende ainda mais o que os policiais fizeram a seguir. Pois assim que eles chegaram até o hospital para falar com a Maria, eles perceberam que pelos traços dela e pelo nome dela, que provavelmente ela não era russa. Então eles pediram a documentação dela e o visto dela, e assim que eles confirmaram que ela não tinha permissão legal para morar na Rússia, eles falaram: então, Maria, vamos fazer um acordo? Você fica caladinha sobre o que te aconteceu e a gente finge que não viu que você não tem permissão legal para morar aqui, beleza? Gente, eu não sei dizer, sério, eu acho que esses policiais deveriam estar fazendo um curso de como não ser policial, porque não é possível. E a coitada da Maria, sem ter muita escolha, acabou aceitando esse acordo, se é que a gente pode chamar assim. E Alexander, se sentindo um deus, pois era assim que ele disse que se sentia, continuou a matar. Afinal de contas, a própria polícia estava facilitando para ele. Em 2 semanas, ele matou 3 pessoas, o que era muito, mesmo para os padrões de um serial killer. E teriam sido 4 vítimas se um garoto de 13 anos não tivesse conseguido fugir. Mas ele conseguiu e correu direto para a polícia, falando que um homem o havia atacado e tentado matá-lo. E surpreendendo um total de 0 pessoas, a polícia não fez nada. Ou melhor, fez, ameaçou prender o garoto porque ele estava cheirando a bebida alcoólica e maconha. Dessa forma, o menino teve que voltar para casa e nenhuma queixa foi registrada. E como se isso já não fosse o suprassumo da incompetência desses policiais, uma semana depois, esse menino se deparou com o Alexander no metrô e ele entrou em pânico e começou a gritar. Ele correu até alguns guardas que estavam por lá, falando que uma semana antes esse homem tinha tentado matá-lo e que os policiais precisavam prendê-lo. E vocês estão certos. Os policiais apenas o dispensaram e o mandaram para casa sem fazer absolutamente nada. Nesse ponto, sinceramente, eu não tô mais nem surpresa do Alexander ter quase preenchido um tabuleiro de xadrez com o número de pessoas que ele matou. E graças ao sangue frio do Alexander e à inatividade dos policiais, mais pessoas continuaram a desaparecer, até chegar ao ponto dos familiares de algumas dessas vítimas se reunirem para tentar descobrir alguma coisa, visto que depender dos policiais não estava levando a lugar nenhum. Eles não descobriram muito, mas eles perceberam que a maioria das vítimas morava no mesmo bloco de apartamento ou nas redondezas do parque. Inclusive, o próprio Alexander morava nesse bloco de apartamentos. E foi assim que ele ganhou o apelido de maníaco do Parque Ibiza, mesmo que as pessoas não soubessem quem ele era. Os anos se passaram, mas os assassinatos não pararam. E em 2005, Alexander havia feito 40 vítimas, mas ele havia chegado num ponto em que ele estava entediado, de novo. Então ele resolveu mudar o seu modus operandi. Como eu falei antes, não é muito normal que assassinos em série mudem o seu modus operandi ou o perfil das vítimas, mas também não chega a ser algo que nunca existiu. De qualquer forma, Alexander passou a deixar os corpos das vítimas a céu aberto, ao invés de escondê-los em esgotos. E eu acho que parte dessa mudança pode ter sido originada pela necessidade que a maioria dos assassinos em série sentem de ter atenção. Afinal, 40 assassinatos depois e a polícia ainda nem tinha ideia da existência dele. Então eu acho que esse foi um dos motivadores. E se a atenção era o que ele queria, a atenção foi o que ele conseguiu. Pois depois de ter passado a agir dessa nova forma, os policiais finalmente se deram conta da existência dele após ele matar um policial aposentado. Então sim, finalmente, o foco da polícia estava onde deveria ter estado desde o começo. Mas
Como a gente sabe, com base nesse caso, a polícia naquele período não era lá das mais competentes, então eles acabaram prendendo o homem errado. Isso fez com que o Alexander ficasse full pistola, pois estampou a capa de todos os jornais e na cabeça dele ninguém estava pegando o crédito que era dele por direito, que ele merecia. Isso fez ficar tão enfurecido que ele começou a matar ainda mais. Até que em junho de 2006 ele resolveu atacar Marina, que na época tinha 36 anos e era sua colega de trabalho no supermercado. E sim, ele sabia dos riscos de matar uma colega de trabalho, mas ele estava bravo com a polícia, queria sentir o excitamento de matar alguém e achou que os riscos valeriam a pena. Só que Marina havia deixado um bilhete em casa falando que ela daria uma volta no parque com Alexander e deixou o número dela e do Alexander para o caso de ter alguma emergência, pois ela tinha um filho pequeno em casa. E Alexander sabia desse bilhete, mas ele não conseguiu se controlar ou não quis se controlar. Sinceramente, eu não tenho certeza. Fato é, quando Marina não voltou para casa, a polícia foi chamada e eles mostraram o bilhete que Marina havia deixado. E ao invés da polícia ir confrontar Alexander, eles foram olhar as filmagens do metrô e por lá eles conseguiram confirmar que sim, Marina estava com Alexander no dia em que ela desapareceu. E de novo, ao invés de ir confrontar Alexander, eles ligaram para ele. Afinal, Marina havia deixado o número dele no bilhete. Eles perguntaram para ele se ele havia visto Marina e ele disse que não, que havia meses que ele não a via. O que nem fazia sentido, porque eles trabalhavam juntos. E aí ele desligou. E eu não sei quem protegeu os russos nessa época, mas a polícia aqui não era. Porque mesmo com todas essas evidências, eles demoraram 3 dias para ir até o apartamento do Alexander por conta daquela lei de desaparecimento que eu mencionei em algum ponto desse vídeo. E sejamos francos, o Alexander só não fugiu porque ele não queria fugir. Mas antes tarde do que nunca, finalmente a polícia foi falar com ele e eles o levaram até a sala de interrogatórios na delegacia. E lá eles mostraram a filmagem dele e da Marina juntos no metrô e isso foi o suficiente para ele começar a falar. E ele contou tudo, mas ele queria todo o crédito, toda a atenção e ele disse basicamente que foi ele quem se entregou, então ele não queria ver nada sobre a polícia tê-lo pego. Afinal, não foi isso que aconteceu. Bom, errado de tudo ele não estava, né? Mas é claro que os policiais não iam ficar sem nenhum crédito, então eles levaram Alexander até alguns locais onde ele havia descartado os corpos dessas vítimas e muitas vítimas ainda estavam no local. Eles também encenaram como Alexander tirava a vida dessas pessoas, etc. E acreditem, Alexander estava em êxtase com toda essa atenção. Durante as confissões, Alexander diz que enquanto ele agia, ele se sentia como um deus, decidindo quem viveria e quem morreria. Ele falou, abre aspas, "Para mim, viver sem matar é como para você viver sem comer." E ainda, eu me sinto como os pais dessas pessoas, eu as levo para um novo mundo. E assim como alguns outros assassinos em série, ele admitiu que se sentia sexualmente excitado enquanto ele matava as pessoas. E ele também admitiu que chegou a se tocar logo depois de ter tirado a vida de alguém. E foi no meio dessas confissões que ele fez aquela comparação entre primeiro amor e primeiro assassinato. Meu Deus. Vamos pular logo pro julgamento, porque esse cara é bizarro demais, até para os padrões desse canal. No julgamento, assim como Andrei Chikatilo, Alexander foi mantido em uma cela de vidro temperado, para evitar que ele fosse atacado durante o julgamento. E ele descreveu graficamente tudo o que ele havia feito. Ele diz que quanto maior era o risco, mais excitado ele ficava e que ele gostava de brincar com a polícia. Ele também revelou que uma das suas principais motivações era ultrapassar Chikatilo em números de assassinatos. Ele fazia tanta questão de ser julgado por todos os assassinatos que ele havia cometido, que ele até fez um pedido à corte russa para adicionar 15 assassinatos, pois isso deixaria com 63 vítimas, quase completando o tabuleiro de xadrez.
Mas em outubro de 2007, após 3 dias de julgamento, Alexander Pichulsky foi condenado pelo assassinato de 48 pessoas e 3 tentativas de assassinato. Eram tantas condenações que o juiz demorou 1 hora para ler toda a sentença. E ao final da leitura ele perguntou a Alexander se ele havia entendido tudo, no que Alexander apenas ironizou, dizendo que ele não era surdo e que claro que ele havia entendido. E eu só pensando na ousadia do cara com o juiz, mas enfim, para uma pessoa que queria ser o serial killer número 1 da Rússia, confrontar o juiz não deve ser nada. Ainda mais que ele deveria estar chateado por não ter sido condenado por todos os assassinatos que ele queria, pois isso implica que ele não conseguiu ultrapassar o açougueiro de Rostov. Ainda assim, ele foi condenado à prisão perpétua e os 15 primeiros anos devem ser passados em uma cela solitária, o que significa que ele está lá até hoje. E um update bizarro aqui só para nós encerrarmos esse caso. Em 2016, Natália, que na época estava com seus 29 anos, trocou seu sobrenome para Pichulsky, pois ela ficou noiva de Alexander. Não, vocês não ouviram errado. Ela começou a enviar cartas para Alexander em 2007, logo que ele foi condenado, e desde então eles trocaram correspondências, sendo que em 2016 ele a pediu em casamento e ela aceitou. Inclusive, ela tem uma tatuagem dele na parte interna do braço e sonha em ter um filho dele, mesmo que eles nunca tenham se visto e tenham concordado dela ter um filho de um outro cara. Afinal de contas, Alexander vai ficar preso para o resto da vida. É isso, Little Homes, muito obrigada por terem assistido. Esse caso é perturbador com P maiúsculo, mas eu espero ter conseguido contar os fatos de maneira satisfatória. Eu peço desculpa se algum bicho tiver interferido na gravação, mas é que eu tô gravando da roça, então é praticamente impossível não ter nenhum bicho. Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam e se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, comentem aqui também. Não se esqueçam de se inscrever e até a próxima!